Hoje eu vou falar também sobre reforma da Previdência. Então, você que tem perguntas a fazer, pode colocar o telefone lá na tela, Celso, que eu antes vou falar com a doutora Giovanni Carpentieri. Ela é endocrinologista, vamos falar sobre diabetes. E você também pode fazer perguntas. E depois nós vamos falar sobre Previdência Social. Boa tarde. Olá, boa Obrigada tarde. por você ter vindo. Tão difícil esses momentos, não, doutora? Triste, né? Muito triste, né? Pra todo mundo. Você era fã do Gugu também? Difícil não ser fã do Gugu, Sempre. né? É, eu peguei a minha infância inteira. É, você é tão jovem. Seus domingos foram com ele. Com o Gugu, verdade. Doutora Giovana, qualquer pessoa pode ter diabetes? Qualquer pessoa. Tem umas pessoas que têm mais risco, outras menos, mas qualquer pessoa pode. A pessoa nasce diabética, não? Algumas adquirem na infância, que é um diabetes diferente, que é o diabetes tipo 1, que é o diabetes normalmente do jovem, ou mesmo de bebezinho, eu já vi bebezinho de meses com diabetes. Bebê com diabetes? Triste, Como que o né? bebê pode ter diabetes? Ele pode, é uma doença autoimune, tem um pouco de um fator genético que é raro, mas principalmente uma doença autoimune. E não ganha peso, começa a ter muita sede, a mãe começa a perceber que tem alguma coisa errada e tem diagnóstico de bebezinho com diabetes, sim. Você sabe, Giovana, cada vez que... Acho que todo mundo que está me vendo aí vai lembrar disso. Quando você vai no médico, a primeira vez que você vai naquele médico, ele já pergunta de cara, né? Tem problema de pressão alta na família, tem problema de diabetes na família, câncer na família. Então, o diabetes é também hereditário? Também, eu também faço essas mesmas Com perguntas. certeza, você com certeza Sim, faz. sempre. Então, o diabetes pode ser hereditário, tem um fator genético muito importante, mas o ambiente que as pessoas vivem também influencia muito. Então, não é porque tem um fator genético que a pessoa vai herdar diabetes. Sei. Mas tem um risco maior. Então, quem já tem na família tem um risco bem maior de ter do que quem não tem. O principal fator de risco é o peso. Então, é comer errado, não fazer atividade física. Esse é o principal. Olha, ela acabou de responder aqui, viu, Benta, querida? A Benta é de Mongaguá e estava perguntando exatamente isso, se o diabetes é hereditário. Então... Pode ser. Pode. Tem que ficar atenta. Pergunta, comer muito pão branco... Tô aqui falando com a doutora Giovana, que é endocrinologista, sobre diabetes. Comer muito pão branco, farinha branca, o açúcar branco, eu posso desenvolver diabetes? Pode, principalmente se já tiver um fator genético e se a pessoa estiver ganhando peso com isso. Então, aquelas pessoas que estão ganhando barriga, que é o principal tipo de gordura. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Barriguinha? Todo mundo. Barriguinha e diabetes estão ligados. Sério? Essa gordura é do quê? É dos brancos todos que eu consumo? Do muito açúcar, das farinhas? Não faz atividade física, não queima, né? Come e não queima. É um desbalanço e a pessoa começa a acumular gordura na barriga, que é o pior para desenvolver diabetes. Aquela pessoa que tem gordura no quadril, gordura na perna, gordura no braço, mais difícil. Também pode ter, mas tem menos. A pior gordura é quem olha a barriga e acha que tá grande, acho que é bom olhar se tem diabetes. Cadê meus meninos aqui? Quem tá com barriguinha? Ali não tem barriga, nada. Estão tudo, meus câmeras, são um luxo, não são? Também, né? Tão ótimos, são lindos, uns gatos. Agora, deixa eu ver, Buiu, levanta aí. Ei, Buiu. Bom, é o seguinte, vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai ajudar. Ah, mostraram você? Tome tento, garoto, com essa barriguinha, hein? Tome tento. Cuida disso, que a gente quer você com saúde, porque a gente te ama. Uma pessoa, por exemplo, que está grávida, de 8 meses, está com diabetes. Quando nasceu o bebê, ou outras grávidas que estejam nos vendo, que estão na mesma situação, o diabetes vai embora ou não? Sim, quando é uma diabetes gestacional, o diabetes vai embora. O bebê tem, ao longo da vida, maior risco de ser obeso e também de ter diabetes. E ela, no futuro, mesmo não grávida, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes ao longo da vida. Mas logo que o bebê nasce, ela cura o diabetes porque é um processo que depende dos hormônios e da gestação. Então, por que ela fica diabética na gravidez? Principalmente por causa de um hormônio secretado pela placenta, né? Que
ele faz como se fosse uma resistência. Então, o corpo, ela come o açúcar, a farinha branca, etc., e o corpo não consegue metabolizar muito bem. Sei. E o açúcar acumula no sangue. Então, quem está grávida, por isso que a gente fala, cuidado com farinha branca, com açúcar, tudo isso não é para abusar dessas coisas, porque o corpo já quer reservar tudo que ela come para o bebezinho. Entendi. Por isso que depois vai embora. É índice glicêmico que fala, né? Qual é o normal de uma pessoa? Então, o índice glicêmico é de cada alimento. Você vai medir lá para saber quanto que tá. Essa pessoa, por exemplo, está com 126. Ah, ela está com uma glicemia de jejum de 126. Que glicemia é o açúcar no sangue. 126 é o limite do diabetes. Então, com 126, a gente já diz que ela está no primeiro ponto para ter diabetes. Já é um pré-diabético? Ela já pode ser considerada diabetes a partir de 126. Escuta, doutora Giovana, e quem está com um índice assim, que já está estabelecido que é um pré-diabético, ele pode reverter isso? Pode, com a perda. Se ele perder mais ou menos 5% do peso, normalmente já reverte o diabetes. Também é reversível com mudança de estilo de vida, aumentar a atividade física, aumentar gasto calórico, alimentação. Tudo isso pode reverter esse pré-diabetes que o paciente tem. É, gente, é sério. Tô aqui fazendo perguntas para a doutora Giovana Carpentieri. Ela é endocrinologista. Vamos falar. Quando você diz que eu posso reverter, isso é muito bom. Sim. Porque eu conheço um monte de gente que diz assim, eu tô pré-diabética, o que é que eu faço? Quer dizer, começar uma caminhada já é alguma coisa boa. Uma caminhada, a gente fala atividade física que mais conta, que eu mais gosto, musculação, uma coisa com peso, um exercício mais que a pessoa consiga ter mais músculo para depois não reganhar o peso que ela perdeu. Porque para o diabetes desaparecer, a gente fala que é para acontecer uma remissão do diabetes, a pessoa normalmente tem que perder peso, mudar estilo de vida, ter mais músculo, ter menos gordura. Tem que tirar todo o açúcar, Giovana? Não todo. Mas restringir. Mas aí o que você aconselha? Você aconselha trocar o açúcar, o branco pelo Demerara, ou sei lá, o açúcar mascavo, ou adoçante? O que é melhor? Normalmente eu vou falando para a pessoa diminuir, mudar o paladar. Então ir diminuindo. Sim, pode trocar pelo Demerara, pelo mascavo, pelo adoçante. Eu faço uma brincadeira com meus pacientes. Pensa que o açúcar e a farinha são alérgicos. Você é alérgica a açúcar e alérgica à farinha branca. Você vai querer comer? Ah, é bom essa. Se você tivesse alergia a camarão, técnica sua. Não é? Eu faço essa brincadeira. A pessoa começa a entender o quão mal essas coisas fazem para ela. Café sem açúcar é possível, chá sem açúcar super possível. É questão de paladar. Acho que ir diminuindo. Aliás, os baristas, né, os especialistas em café, eles dizem, né, você não sabe o sabor do café, porque o açúcar tira tudo, né? Não, eu não sei, eu não gosto de com açúcar, então. Não? Ah, eu não consigo tomar café sem açúcar. Agora, uma outra coisa, eu não sei se é mito ou é verdade, que a insulina acaba engordando a pessoa. É verdade isso? É. Então, a insulina engorda? Eu vou explicar. É assim, as pessoas quando comem, o nosso corpo aumenta a glicose, então aumenta o açúcar no sangue e para tirar o açúcar do sangue, a pessoa faz insulina, o pâncreas que faz insulina. O que acontece? Essa insulina pega o açúcar e põe nas células, então acaba engordando as células. A pessoa que tem diabetes e que precisa tomar insulina, a insulina vai fazer isso o tempo todo. Não é igual como se fosse uma pessoa que não tomasse. A gente tenta fazer, mas o remédio não é igual ao natural. Então, essa insulina o tempo todo que a pessoa precisa tomar, e não estou falando para a pessoa não tomar insulina, ela tem que tomar, mas essa insulina sim engorda. Então, eu tento de todo jeito não dar insulina para o meu paciente. Tá. Eu devo fazer esse exame para saber disso tudo uma vez por ano? Não, bem menos. Primeiro, para fazer o diagnóstico, você tem diabetes ou não tem? Eu tenho algum sintoma se eu tiver diabetes? Isso, você pode ter. Pode Quais? ter muita sede, pode querer fazer xixi o tempo todo. Xixi à noite é um sinal. Uma pessoa com uma pele muito seca, a boca sempre seca. São sinais pequenos do diabetes. Agora, o normal que a gente pega, como faz o diagnóstico, a pessoa vem no médico e vai fazer o exame. E para fazer esse diagnóstico é um exame de sangue? Exame de sangue, sim. O diagnóstico que a gente faz
em qualquer pessoa, a gente não começa cedo, a gente começa mais tarde a pesquisar diabetes. Então, se a pessoa tem história familiar ou já está acima do peso, a partir dos 25 anos já seria uma boa época para pesquisar diabetes. Agora, quando você fala de até ter bebê com diabetes, é muito preocupante, né? O índice, se eu tenho diabetes na família, o índice de eu ter é qual? A chance de eu ter é 50%, 30%, 40%, não tem? Depende muito do ambiente. Do estilo de vida. Do estilo de vida. Você é magra, difícil você ter diabetes. Então, os que são mais cheinhos é que tem mais chance. Isso mesmo. Mas eu conheço magros que têm diabetes. Tem também. Tem, você também conhece. Com a doutora Giovana, ela é endocrinologista e nós estamos falando sobre diabetes. Então, gordinhos tem que ficar mais atento. Se tiver com muita sede, faz muito xixi à noite. História familiar. Não perde o apetite? Não. Difícil. Perder o apetite. Só quando tá com muito diabetes, perde o apetite. Diabetes não tem cura. Muito. Entra em remissão. A gente nunca fala, eu curei do diabetes. A gente fala, Tá, mas quem seu tiver diabetes está lá. Tá, então eu posso diminuir os índices e tal, mas tá lá, não cura. Não cura. Tem que estar sempre atento. Engordou, ganhou peso, escapou a alimentação, o diabetes. Isso a gente está falando do diabetes tipo 2. O tipo 1, que é o diabetes... Qual é a diferença entre os dois? São doenças Importante diferentes. a gente falar disso. Isso. O tipo 1 é o tipo autoimune, que o próprio corpo da pessoa vai lá, destrói um órgão que é o pâncreas e a pessoa não consegue produzir insulina. Essa pessoa tem que usar insulina para a vida inteira. Então, esse é o tipo 1, que normalmente é na criança, no adolescente e no adulto jovem. O tipo 2 é o adquirido. A pessoa, por genética, hábito de vida errado, comer errado ou por estar acima do peso, a pessoa vai ter diabetes tipo 2, que é o diabetes que no começo o tratamento normalmente é com remédio pela boca e a insulina acontece quando o diabetes está muito, muito forte, que alguns pacientes precisam de insulina. Ok. Nós temos uma amiga aqui que está nos vendo e pode tirar a dúvida de outras pessoas. Ela é diabética desde os 12 anos, tem 22 e gostaria de engravidar. Então, para quem que é diabética e tem vontade de engravidar, o que você responde, doutora Giovana? Que ela pode engravidar quando o diabetes estiver bem controlado. Então, ela sabe o que eu estou falando, a hemoglobina glicada dela, que é um exame que a gente usa para controle do diabetes. Todo mundo que tem diabetes sabe o que é hemoglobina glicada, que é a média das glicemias nos últimos 3 meses no exame de sangue, né? Então, se tiver em torno de, para baixo de 7, 6, ela pode engravidar tranquilamente, se ela não estiver tendo hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue. Bom, aí ela vai ter de discutir isso com o seu endócrino, com o seu ginecologista, essa parceria de médicos mas dá para ficar grávida e feliz. Dá, feliz. @doutora Giovana, com 2 N's, _endócrino. Esse é o endereço da doutora, tá na tela, para você que queira acessá-la no Instagram. Giovana, querida, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Olga. Foi muito bom. Tá bom? Tudo de bom. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Previdência com a doutora Tatiana Massari, que já esteve outras vezes aqui conosco. Então, você tem perguntas nessa área, manda pra gente que eu já vou responder pra você, tá?